Se você tem sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de São João, no capítulo 4, vamos ler versículo 20, vamos falar sobre os inimigos da adoração. Diz assim, versículo 20 de São João, capítulo 4, nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus teve um encontro com essa mulher de Samaria, uma mulher que possivelmente estava com muitos problemas na sua alma, e Jesus vai ali até ela, Jesus tem um encontro com ela, Jesus ministra na vida daquela mulher, e ela parece aparentemente muito ressentida quando Jesus fala com ela, pede um copo d'água a ela, ela logo de cara já diz, tu és judeu, como é que o senhor fala comigo que eu sou de Samaria? Então a gente vê ali uma agressividade, quando ela então, ela é ministrada por Jesus. Mas Jesus, ele entra na nossa vida com os nossos problemas, com as nossas mazelas. Imagina uma mulher casada 5 vezes, e agora, naquele momento, ela estava morando com uma pessoa sem estar casada, não é? Um casamento só, se não tomarmos cuidado, já traz muitos problemas quando ele não é debaixo da graça de Deus. Imagine 5 sem a presença do Senhor. Então, a mulher com muitos problemas, mas eu queria falar sobre a questão quando ela entra nesse ponto de adoração, ela entende que está diante de alguém que era, segundo ela, profeta, e ela pergunta onde é que nós devemos adorar. Os samaritanos, nós samaritanos, temos um templo aqui no Monte Gerizim, nós vamos lá adorar, e vocês judeus vão lá em Jerusalém, dizendo que lá é o lugar. Então ela procurava um local onde ela pudesse encontrar a Deus. Ela estava procurando um espaço geográfico onde ela pudesse ter um encontro com Deus. Aonde é? Onde é o local? E Jesus corrige ela, diz, não é o local, é a atitude, é como se deve adorar a Deus. E Jesus fala para ela, em espírito e em verdade. Ainda hoje, eu já estou no Canadá há algum tempo, e eu não sei agora, mas anos atrás, lembro-me de ver muitas vezes a igrejas, ministérios, pastores, dizendo assim, olha gente, nós vamos ter uma caravana para Israel. E nós vamos juntar aí uns 15, 20, 30, nós vamos para lá, e você vai para lá, sua vida espiritual vai mudar, porque você vai para Galileia, e você vai para a Judéia, e você vai para Jerusalém, e olha, vamos até batizar você lá no Rio Jordão de novo. E as pessoas, claro, pegavam o que tinha e vamos para Israel. Nada contra, eu já fui lá 2 vezes, se você puder ir, pode ir. Mas eu falo uma coisa para você, a sua vida espiritual não vai mudar absolutamente nada. Por que não? Porque Jesus disse aqui nesse versículo, não é o local, não é um lugar, é uma atitude. Se você pensar bem, nós pensarmos, moramos nesse país muito rico, e aqui possivelmente, hoje eu diria que vocês todos aqui têm condições de ir até lá, mas 95% dos nossos irmãos em Cristo no mundo jamais terão condições de nem sequer às vezes sair da cidade dele e ir para outra cidade, e são adoradores. Então a questão não é o local, não é o lugar, é uma atitude, e quando nós pensamos na palavra de Deus, diz a Bíblia que logo no início, lá no capítulo 4, 2 irmãos foram adorar a Deus, foram fazer um altar a Deus, foram levar uma oferta a Deus, e eles frequentavam a mesma igreja, tinham o mesmo pastor, cantavam os mesmos hinos, estudavam a mesma Bíblia. E é interessante que diz que Caim fez um altar, Abel fez um altar, e Deus se agradou da oferta de Abel e do sacrifício dele, e não se agradou de Caim e de sua oferta. E é interessante nós notarmos que Caim, o que era um adorador religioso, ou um adorador carnal, dá o nome que você queira, ele vai e ele mata o adorador verdadeiro, aquele que Deus se agradou do louvor dele. Ele vai e assassina seu irmão.
E é interessante que, no contexto da história, diz a Bíblia que Deus confronta Caim, claro, eu sou por acaso do todo meu irmão, não sei do meu irmão. Aí, quando Deus fala, olha, o sangue do teu irmão clama a mim, e aí ele faz-se de vítima, ele diz, quem encontrar Caim vai matá-lo, vai vingá-lo 7 vezes, e o Senhor não, eu vou colocar uma marca em você, para que ninguém te mate. É interessante, né? Porque Deus, ele poderia ou não, igreja, ter evitado a morte de Abel? Sim ou não? Sim, claro que ele poderia. Mas, no entanto, Abel morreu, o verdadeiro adorador. E aquele falso adorador, Deus estende a misericórdia dele para com aquele homem. É interessante, né? Os conceitos nossos para os conceitos de Deus. Nós poderíamos continuar aquele avô que andou com Deus, que era amigo de Deus, pegando 2 netos gêmeos, um em cada perna. Não sei se tem algum avô aqui, eu já sou avô, mas ele pegando os seus netinhos, eu imagino, eu com os meus netos, o meu sonho é ver meus netos servindo a Deus. E eu imagino ali Abraão ministrando para Esaú e Jacó, contando para aqueles dois crianças a maravilha que era servir a Deus, servir ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles basicamente cresceram num lar onde havia temor. E, no entanto, um era profano, Esaú era profano, e Jacó era um homem que lutou com Deus, que queria o Senhor. Não era um homem perfeito, mas ele queria ser um adorador verdadeiro. Um adorador verdadeiro. E eu nessa manhã queria aqui ver para nós entendermos quais são os inimigos da adoração, o que causa esses problemas na adoração, na sua adoração, na minha adoração, na nossa adoração, porque Deus não está interessado em religião, Ele está interessado em corações que o adorem em espírito e em verdade. E eu queria, vamos aqui agilizar um pouco por causa do tempo, mas eu queria falar sobre 5 problemas que podem causar catástrofe na sua adoração. E eu vou citar os 5. O primeiro é vitimização, o segundo é superficialidade, o terceiro vanglória, o 4 ceticismo e o 5 é ingratidão. E vamos entender aqui alguns antídotos para esse mal, para esses venenos que existem por aí. O primeiro deles, então, é a vitimização. Nós vivemos numa sociedade hoje em que tudo se torna vítima, as pessoas são vítimas. Como nós vemos ali no próprio Jardim do Éden, quando Deus chega para Adão, Adão, você comeu da fruta que eu mandei você não comer, Deus tinha dado uma ordem. E ele disse, Senhor, é a mulher. Eu não tenho culpa, eu sou vítima. Eu fui vítima dessa Eva que o Senhor me deu. Aí ele vai até Eva, e tu, Eva, foi a serpente, Senhor. Não sou eu, não tenho culpa. E a questão dessa vitimização, hoje nós vivemos numa sociedade maligna, satânica, que bombardeia nossa mente com mentiras, e faz que nós sejamos vítimas dos nossos próprios problemas, dos nossos próprios, o que a Bíblia chama de pecado. Hoje, olha, nós vemos hoje brancos matando brancos na Ucrânia e a Rússia. Não, mas é a cor da minha pele, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu faço essas coisas, é porque eu sou vítima. Não, tem negros matando negros lá em Ruanda, lá em Uganda. Tem chineses orientais matando orientais. E o problema não é a cor da pele, o problema é o pecado, é o coração. A situação vai muito mais além disso, dessas coisas que faz os de vítima. Não, eu sou essa mulher por causa dele. Eu sou esse marido por causa dela. E sabe por quê? Eu roubo mesmo lá no meu trabalho, levo umas ferramentas, porque eles me pagam pouco, me exploram. E nós nos fazemos de vítima. Quando, na verdade, o antídoto para essas coisas, para o pecado, se chama arrependimento. Não tem outra palavra, arrependimento. Pecado tem que ser tratado. Eu queria ilustrar aqui com algo, talvez possa trazer um pouco de clareza para vocês, mas quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, a minha mãe ficou perturbada, ela perdeu a mente, e o meu pai sumiu, desapareceu, e nós éramos até, então, acho que já uns 6 ou 7, não lembro mais, e aí nós fomos distribuídos na casa de uns tios, e eu fui parar na casa de um tio, numa fazenda, e ele tinha 12 filhos,
E aí não era fazenda, mas o cara não tinha grana, era aquele brasileiro daquela época, né? Então, mas ele me acolheu como filho dele, e foi difícil para mim, eu chorava com saudade dos meus pais, e nós descalço ali, brincando, não tinha sapato no pé, nada disso, mas aí eu fui esquecendo aquelas crianças todas. Aí eu lembro um dia que eu cheguei na casa do meu tio, dentro de casa, e eu estava mancando, e o meu tio pegou, deixa eu ver seu pé, meu filho. Eu dei meu pé para o meu tio, ele olhou, ixi, você precisa tomar penicilina. Quantos aqui sabem o que é penicilina? Os coroas sabem, né? É o antibiótico, né? E ele olhou assim, e eu não sabia de nada, ele pegou o cavalo dele e foi até a cidadezinha lá para comprar tal penicilina, que eu não sabia o que era. Aí o meu tio chega de volta com a medicação, e aí eu fiquei esperando, né? Ele veio, eu abri minha boca, ele, não, meu filho, vira de bruço. Aí eu descobri que não era oral, e eu era muito magrinho, né? Aí ele tinha lá uma caixa, um estojo de aço inoxidável, que eles ferviam aquilo, e a ampola era assim, era deste tamanho, e a agulha parece que ele usava para dar injeção no gado, ele também usava para dar injeção na gente, era desse tamanho a agulha. Aí, resultado, eu deito ali, e eu tomo aquela picada dolorida, doeu. E eu saí dali, aí, desesperado, e saí chorando. Eu disse, ainda bem que acabou. Eu disse, não, meu filho, tem mais 6. Aí eu digo, 6? Aí o que eu fiz? Eu peguei no outro dia, na hora da injeção, eu estava longe. Mas quantos filhos meu tio tinha, vocês se lembram? Vocês estão bem, estão gostando. 12, mandou todos os discípulos atrás de mim. E me trouxeram, e lá estava eu, tomando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E finalmente, na sétima, eu estava com 2 problemas. Eu não podia nem andar e nem sentar. E aí? O meu tio não sabia mais o que fazer. Aí veio um outro tio, também pequenininho assim, irmão da mamãe, ele chegou para o meu tio e falou, Geraldo, o que esse menino tem no pé? Que não, tá? Não sei, eu já dei 7 penicilina nele e não resolveu. Aí o meu tio falou, deita aqui, meu filho. Isso era num curral cheio de manure, né, de estrume, de vacas. Aí eu deitei assim, e ele pediu meu pé. Eu dei meu pé para ele, aí ele virou assim de costa para mim, e pegou um canivete que ele tinha, e enfiou o canivete no meu pé. Aí eu comecei, vocês imaginem, uma cirurgia sem anestesia, sem soro, sem nada, no chão ali, cheio de estrumes, e aí eu chorando e saindo aquela infecção, né? E eu chorando demais e movimentando, ele me travou, os meus primos choravam ao redor de mim, as vacas choravam, todo mundo chorava, e eu ali naquele desespero, após 10 minutos, ele enfiou o dedo naquele buraco que ele fez, e ele levantou, eu lembro disso até hoje. Ele levantou, meu filho, aqui está o seu problema. Tinha uma ferpa no meu pé. Ele falou, aqui está o seu problema. Aí, claro, eu estava pensando em problema, eu estava naquele desespero. Aí eu falei, então me libera. Não acabou ainda não, meu filho, espera aí. Ô, fulano, vai lá, pega um pouco de sal grosso no coxo. Aí trouxeram o sal, ele enfiou sal naquele buraco, para queimar mais um pouco, né, para evitar a infecção. Aí, de repente, ele me liberou. Quando ele me liberou, eu saí dali tonto, né? Igual um peru, assim, de Natal, que eles dão um pouco de bebida para o peru beber, para matar o peru. Aí eu saí dali tonto e falei, eu nunca mais quero ver esse tio. Esse tio não gosta de mim. Esse tio me odeia. E eu saí correndo, chateado, triste. E eu fui para dentro da casa chorando. E é interessante, sabe, irmãos, que eu lembro quando eu estava com aquela ferpa no pé, que os meus primos, eles iam brincar, e eu ficava assim num canto da casa, ou lá fora, meio chateado, que eu via eles todos brincando lá, jogando bola, e eu ali com aquela cara enfesada, chato, enciumado. Por quê? Porque eles estavam brincando e eu estava ferido ali do meu pé, sabe? É interessante, né, aquele sentimento que dava em mim. 7 dias depois da cirurgia do meu tio, eu estava jogando bola. Doeu, mas sarou.
Sabe qual é o problema nosso? É que nós temos ferpas no coração. E às vezes elas estão aí, não há 7 dias, não há um mês, às vezes estão aí por anos. Estamos magoados, fomos feridos em algum ponto da nossa vida, ou magoamos alguém, e as feridas, as ferpas entram na alma. E aí ocorre algo bem interessante, sabe? Às vezes a gente vem para a igreja, às vezes você ouve um testemunho, às vezes você vê alguma coisa assim, concernente às coisas do Senhor, e a gente se torna religiosos. Nós temos que vir, senão se eu não for, eu vou para o inferno. Será que é isso que Deus quer? Não. Deus quer que você seja curado. Não é? Às vezes a gente fica com raiva de ver alguém feliz. Por quê? Por causa da ferpa. Você não consegue amar. Você não consegue se alegrar. Por quê? Porque existe uma ferida lá dentro. E aí nós tomamos antibiótico. Aí nós tomamos penicilina. Aí a gente ouve esses caras dizendo, olha, vai para Israel que a coisa muda, e não muda. Aí você fica com 2 problemas, porque você gastou seu dinheiro, e a ferida continua. E a gente fica correndo para lá e para cá. Eu conheço cristãos que eles viajam o mundo, atrás de profetas, atrás daquele, vai para o mundo todo, quando o problema está na alma. Precisa do canivete para enfiar lá no fundo, arrancar a ferpa e dizer, Senhor, vai doer, mas eu não quero mais essa ferpa na minha alma. Eu quero a cura. Eu não quero mais rancor, mais ódio na minha alma. São sentimentos que vêm por causa do pecado. E a gente vai para psicólogos, e nós vamos para psiquiatras, e eles nos drogam, lá te enche de droga. Isso não vai resolver. Isso são penicilinas, que não resolve a situação. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns para os outros, para que sejais curados. Tiago 5,16. É você, Deus tem colocado na sua vida pessoas, irmãos espirituais. Você não vai contar seus problemas para uma pessoa qualquer, mas você vai conseguir aquela pessoa que você sabe que Deus ordenou para estar do seu lado, um Moisés para estar com Josué nos seus problemas, uma Ruth com a Noemi, alguém que você vai contar, você vai desabafar, você não vai carregar culpa, você não vai, o diabo dizendo, não, o seu problema não tem jeito, o seu pecado é muito grande, o que você fez não tem perdão, é mentira. Eu digo nessa manhã, é mentira. Você pode sim dizer, Deus, eu não quero mais essa situação para mim. O Senhor perdoou aquela samaritana, casou 5 vezes, sabe lá o que ela fez? Então a situação não é você ficar correndo por aí, atrás de locais, de lugares, de geografia, é uma atitude que você toma. Sabe o que Davi conta no Salmo 32, versículo 3-5? Enquanto guardei silêncio, consumir os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aqui está um homem adorador. Igreja, esse homem era adorador, ele adorava a Deus em espírito e em verdade, ele estabeleceu o culto no tabernáculo de uma forma poderosa. Mas de repente ele cai em pecado, ele mata um homem, ele comete adultério, e sabe o que ele faz? Ele continua indo para a igreja, ele pega a Bíblia dele, o Torá dele, e ele vai para o culto normalmente, não perde o culto, está lá, e canta os hinos, e vai para o estudo bíblico, e vai na terça-feira, e vai, a vida continua, e passa-se quase um ano. Quase um ano. E ele estava com a ferpa na alma. E aí o profeta fala, olha, você matou, você adulterou. E aí o que ele faz? Ele mata o profeta. Eu espero sair daqui vivo hoje.
ou ele se rebela, ele diz: Senhor, eu vou deitar no chão aqui agora, no meio dos estrumes das vacas, mas arranca de mim essa ferpa. Eu não posso viver com essa ferpa no meu coração, Senhor. Aí ele conta o estado que ele estava, físico. Se você pegar o Salmo 32, ele conta o estado físico em que ele se encontrava, o estado da alma dele, e até então era um religioso. Eu não posso deixar levantar minha mão aqui na igreja, senão o pessoal vai pensar que eu estou desviado. Não é isso. Não, a questão é da alma, do coração. Aí ele diz: Senhor, a tua mão pesava sobre mim, porque o Senhor não vai deixar os filhos deles, o Senhor não quer que os filhos deles andem com ferpa na alma? Por quanto tempo mais você vai deixar essa ferpa na sua alma? Quanto tempo mais? Mas a mão do Senhor está pesando mesmo, você é filho dele, ele trata dos seus filhos, das suas filhas. Aí ele disse assim, olha o que o Davi fala, olha: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri, não encubra seu pecado nem a sua iniquidade, conta o nome dela para Deus, fala para Deus. Não dá desculpa, não é por causa do meu patrão, não é por causa da minha cor, não é por causa de nada disso, é eu mesmo, Senhor, que fiz, e eu assumo a minha culpa. E aí ele diz assim: Senhor, eu confessei-te as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O Senhor diz na sua palavra que o sangue de Jesus, lá em 1 João, no capítulo 1, penso versículo 7, e o sangue de Jesus, teu Filho, te purifica, não de 1, não de 2, não de 10, não de 1000, não de 100.000, não de 1 milhão, mas de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Ele morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados. Vocês estão entendendo? Então, o canivete dói, mas sara. A penicilina só rouba seu dinheiro, seu tempo, sua alegria. Segundo ponto, vamos... Que horas são aqui? Aí no tempo, já meio-dia já. Eu estou no começo da mensagem. Mas eu venho contar a segunda parte que outra hora. Segundo ponto, profundidade. O antídoto contra a superficialidade. Nós vivemos hoje numa sociedade superficial. Totalmente superficial. Nós temos comunicações, quando nós viemos para o Canadá, está aqui o pastor Wagner, o Rubens lá atrás, que nós viemos para cá há 30, 40 anos atrás, nós pagávamos de conta de telefone, às vezes o salário nosso de uma semana, lembra não? A Bell Canada roubava a gente mesmo, era 600, 700 dólares o João também, né? De conta de telefone, lembra não? Aquela 10 minutinhos gostoso de falar com a nossa família, não é? Mas hoje você pega o WhatsApp, de graça, você vê o mundo, né? O Facebook, que alguém me ajuda aí, o Instagram, e tantas outras coisas, né? E no entanto, no meio de tudo isso, nós estamos vivendo uma superficialidade. Nós só mandamos, até rir, eu acho engraçado que a gente vê as mensagens, né? Você manda alguma coisa, a pessoa manda para você, o que? Ele está rindo. Ou seja, é tudo tão superficial, e nós temos que tomar cuidado com essa superficialidade. O irmão ali, acho que eu pedi para ele colocar um versículo para mim, em Êxodo 8, 28, é questão de adoração. O Senhor disse: eu vou libertar o meu povo do Egito, vou tirar eles de lá. Moisés, você vai falar para Faraó, dizer: olha, deixa o meu povo ir 3 dias para que eles me adorem no deserto. Aí está escrito lá, após Faraó começar a cair pragas sobre ele, aí o Faraó diz assim: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto. Mas olha o que Faraó fala para eles. O Faraó, ele representa Satanás. Ele diz assim: olha, eu vou deixar vocês irem por aí, mas não se afastem muito. Ou seja, algumas traduções dizem assim: não vades muito longe. E orem por mim. O cara de pau ainda pede oração ainda, né?
Ou seja, vocês verem aqui, Deus tinha sido específico, vocês vão 3 dias bem longe daqui, desse ambiente, para me adorarem 3 dias, e lá vocês vão me adorarem. E o Satanás fala assim, não para que tudo isso? Para que ler a Bíblia toda num ano? Esse negócio é coisa de fanáticos. Para que orar? Poxa, nós estamos vivendo num mundo diferente. Para que você se vestir de uma maneira que glorifique o Senhor? Não faz essas coisas, isso é coisa passada. Não vades muito longe. Fique nas bordas do Egito. Quando, na verdade, o Senhor nos chama os verdadeiros... Lembre-se que não é para você pegar a sua mala e você sair daqui e você ir lá para o Polo Norte, não é isso. Jesus falou, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, você está onde você está. Mas quando ele diz para ir muito longe, não ir muito longe, é para você não ir muito longe como aquela luz que brilha. Ou seja, você demonstrar a glória do Senhor através da sua vida, porque você decidiu ir longe, porque Cristo Jesus é o seu Senhor. Nós, muitas vezes, na nossa humanidade, vamos lá ao Brasil, você é canadense, hein? Uau, você tem dupla cidadania? Tenho, eu sou brasileiro e sou canadense, né? Às vezes nem fala que é brasileiro, né? Dá uma de mané, né? Ele não, I'm Canadian, né? I'm learning Portuguese. Metido, né? Quando, na verdade, a nossa cidadania não é aqui, não é Canadá, não é Brasil. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. A glória dessa terra vai passar. Somente o Senhor permanecerá. Terceiro ponto, e eu penso que eu vou parar aqui no terceiro, próxima vez vem aqui, é a vanglória. Terceiro veneno contra a verdadeira adoração é a vanglória. A palavra vanglória, no português mais simples, é soberba. Aí, para mim lá, irmão, o 2 Samuel, aqui nós vamos falar do jovem Davi novamente, né? Ele diz assim, lá em Samuel, 2 Samuel 6,14, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Davi, vou ler de novo, Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Isso nós estamos falando de adoração. Ele saiu, a arca saiu da casa de Obed-edom, e Davi então foi lá até a casa de Obed-edom para trazer a arca e levar até Jerusalém, e diz a Bíblia que ele vinha dançando, louvando no meio do povo de Deus, e diz que ele vinha dançando com uma estola sacerdotal de linho. Isso é importante. Aquela roupa ali, põe lá o versículo de novo para mim, David. Ele estava vestido de uma colete ou de um éfode. O que é um éfode? Éfode nada mais é do que vem cá, pastor. É mais ou menos esse vestido lindo da pastora, que é muito bonito esse vestido, né? Mas era aqui sem essas alças aqui, e branco assim, somente branco com isso aqui. Então, Davi estava mais ou menos assim, tá? Vestido de a estola sacerdotal de linho. Lá quando a gente era menino, chamava, as mulheres usavam para anágua, né? Alguma coisa assim. Obrigado, viu? E ele estava dançando, louvando a Deus. Agora Davi era rei, ele tinha uma coroa muito maravilhosa, cheia de pedras preciosas, né? Uma coroa de ouro, e ele vestia de púrpura, aquela roupa linda de rei, porque era o ofício dele de ser rei. Mas quando chegou para adorar a Deus, ele falou, essa coroa, eu não posso usar essa coroa aqui não, eu vou deixar essa coroa aqui de lado. Aí ele pegou, tirou aquela roupa dele de rei, ele tirou a vestimenta dele, ele ficou livre, e ele saiu adorando e louvando a Deus. Quando você adora a Deus, o seu status fica ali, ó. Não tem médicos, nem engenheiros, nem políticos, nem briqueiros, nem faxineiros, nem cozinheiros. Nós somos adoradores. Status tem que ficar de fora. Se você traz seu status para adorar a Deus,
o seu status te destrói. Quer ver? Vamos lá em 2 Samuel. Eu já estou terminando, depois eu... Não, pregar tudo, o povo vai ficar com raiva de mim. Depois não... Vocês querem que eu prego tudo? Então, tá bom. Vamos abrir lá, 2 Samuel lá para mim, no versículo 6. Se você tiver uma Bíblia aí, porque eu não dei lá para o irmão, mas eu tenho aqui, ó. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava vestido de uma estola sacerdotal de linhos. Então ele vinha dançando e louvando e terminou o culto. Ele, claro, volta com a sua roupa. Eu não quero que você vai sair amanhã, você que é um médico, você que é um engenheiro, você que é um bricleiro, ou que seja, que você vai chegar amanhã no seu trabalho vestido de uma estola sacerdotal de linho. Não é isso. Né? Você vai colocar de volta a roupa que o Senhor deu para você. Você tem diplomas, pode ter 10, pode ter 15, pega todos os seus diplomas assim, fala, Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu toda essa educação, essa universidade, esses estudos, eu dedico tudo isso a Ti. Aí você vai fazer aquilo que Deus te manda. Davi colocou de volta, viu, igreja? Ele não ficou lá sentado no trono dele com a estola, não. Ele colocou a estola de volta. Só que ele tinha um coração, que tinha uma estola já no coração dele. E é interessante que se você ir lá comigo no verso 20, aí, David, no verso 20, assim, voltando Davi para abençoar. Olha, eu queria que você prestasse no verso 20, olha. Ele volta, diz assim, voltando Davi para abençoar a sua família. Quantos aqui talvez vieram aqui no culto hoje, você tem o seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, que talvez eles debochem da sua fé, talvez eles chamem você de religioso, de fanático, mas diz a palavra de Deus que quando Davi ele prestou um culto a Deus, havia sobre ele uma unção, e ele levaria essa unção para abençoar a sua família, que não foi ao culto. Não foram, mas ele foi levando a unção para lá. Você crê que nesse dia o Senhor vai ter uma unção sobre a sua vida, e quando você chegar na sua casa, você pode abençoar a sua família. Aí diz que a Mical, a famosa Mical, a Mical era filha de Saul, o rei que o Senhor estava removendo, a religião sem adoração verdadeira, e diz que Mical diz assim para ele, olha, Mical, filha de Saul, Saul encontrasse com ele, ele disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Coisa feia, coisa ridícula, você ir lá na igreja, levantar suas mãos, cantar, louvar, que coisa mais feia. Você é um médico, uma médica, um político, você é uma pessoa que tem status, o que é isso? Aí sabe o que Davi disse para ela? Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado, ainda mais desprezível, igreja. Lembre-se, vanglória, qual é o oposto de vanglória? Humildade. É o antídoto. Aí ele diz assim, ainda mais desprezível me farei. Aí ele disse, e me humilharei. Está lá não? O versículo está lá, irmão? É o versículo 22. Versículo, olha, e me rebaixarei, outra tradução, e me rebaixarei mais ainda, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrados por essas escravas que você mencionou. Você não foi ao culto, você não foi comigo, você ficou em casa, mas lá estavam servas do Senhor, chamadas escravas de Jesus, com elas eu estarei, dançarei, me humilharei, e apaixonarei pelo meu Deus. Vocês estão entendendo? Qual é o primeiro antídoto, igreja? Arrependimento. O segundo é profundidade relacional. E o terceiro, acabei de falar, qual que é? Humildade. Aleluia, aleluia. Isso Deus faz quando a gente fala, Senhor, arranca aqui, meu Deus, as ferpas da minha alma. Vamos
Hoje já são 10, 12 dias. O quarto, lembra que eu falei para você que o veneno é o ceticismo. O que é ceticismo? É falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o problema é que nós somos uma geração que vive um perigo imenso, você como cristão. Jesus, ele disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará louvor na terra? Não, ele não disse isso. Achará obra social na terra? Ele não disse isso, ele disse, achará fé na terra. E vocês sabiam que um dos maiores sinais da vinda do anticristo para reinar e governar esse mundo, o homem da impiedade, é uma palavra grega que se chama apostasia. E apostasia significa negar a fé. Aí eu pergunto para você que está aqui hoje, como pode ser um apóstata? O apóstata, ele tem que ter tido fé antes, senão ele não é apóstata. Sim ou não? Sim. Porque se o cara é ateu, ele nunca vai ter fé. Agora, para uma pessoa apostatar, é que ela tinha fé e num ponto da vida dela, ela foi sendo ludibriada por Satanás e ele foi destruindo a fé daquela pessoa e de repente agora ele se torna um apóstata. Adoradores, fé é parte do antídoto para a sua alma. E a Bíblia diz que uma das maneiras de cultivar a sua fé, que a fé é uma dádiva de Deus ou é um dom do Espírito. Não é? Então tem crentes que eles têm um dom espiritual chamado fé. Agora, todo crente tem fé. Entende? Por exemplo, se eu tiver o dom da fé, eu não posso obrigar você a ter a mesma fé do que eu, porque eu tenho um dom de fé. Mas você tem fé. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, um dos maiores ataques que eu creio que houve nos últimos 3 anos contra os cristãos, contra a fé do cristão, foi algo chamado Covid-19. Foi o maior ataque de Satanás, esvaziaram centenas de igrejas. Os crentes, não, agora é só virtual. O negócio agora é virtual, não é? Não tem nada de virtual, não. A Bíblia diz que a gente tem que ter comunhão. E aí o que acontece? Então, esse demônio que veio, ele veio para destruir a fé do crente. Outra vez eu prometo, mas vamos andar mais rápido. E o quinto veneno se chama ingratidão. E qual o oposto de ingratidão? Quem sabe? Gratidão está aqui. Como é que é o nome do irmão? É o pastor Edson, me perdoa, pastor. É que o tempo passa e a gente muda, né? Não, eu vejo aqui, eu mudo, né, pessoal? Quem é você? Sou eu, pastor Adalto. Né? E é verdade. Né? Então, o oposto olha o que o salmista diz, Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele como, igreja? Com ações de graça ou com gratidão, e louvai o seu nome, bendizei o seu nome, entrai nos seus atos com louvor e louvai e bendizei o seu nome. Ou seja, a gente vem para a casa de Deus, ou você vai prestar um culto ao Senhor, você vai orar, você vai fechar a porta do seu quarto, como Jesus diz, olha, você vai orar, você entra na porta do seu quarto, você já entra lá com gratidão. Nós hoje estamos vivendo um tempo em que as igrejas é o seguinte, elas parecem que é algo que o crente vai lá, um consumismo. Quando na verdade, ok, você pode trazer o seu pedidinho de oração, você pode sim pedir para o Senhor, mas a princípio você não vem com uma lista dizendo assim, olha, hoje, domingo, aqui eu tenho 15 pedidos para fazer. Aí o cara já entra na igreja, ele já entra com coisa dele, com o pedido de oração dele, né? Aí ele coloca ali, fica ali esperando, aí ora e tal, aí domingo que vem, recebeu 5, ficou 10 sem resposta, ele põe mais 5. Quando a Bíblia diz para nós entrarmos na presença dele com gratidão. Vou contar uma história rápida para vocês. Eu estava muitos anos em São Paulo, na cidade de Taubaté. Aí eu estava com meu cunhado, irmão daquela beautiful, linda, abençoada esposa que Deus me deu. O irmão dela, Ele, na época, não era crente. E eu estava assim numa loja com ele, com a minha Bíblia, assim,
do meu lado, lá nessa loja. Aí entrou um sujeito, grandão, forte, meu tamanho, mas um cara grande, bem assim, mal vestido, descalço, sujo, cheio de marca de facada assim no corpo. E ele veio xingando, né, brasileiro. Aí, você tem um trocado aí para me dar? Aí o meu cunhado falou, esse cara vai roubar a gente. Ele é paulistano, né? Paulistano já sabe quando vem bandido. E esse cara vai nos roubar. Aí já foi atrás de um pedaço de pau para bater na cabeça do cara. Aí eu disse para ele assim, falei, qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Luiz. Eu falei, Luiz, o negócio é o seguinte, eu tenho mais do que um trocado para te dar, você quer? Ele olhou para mim a história, eu quero. Aí eu abri a Bíblia e disse, Luiz, o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Aí eu disse, Luiz, Jesus é um tesouro que você precisa. Igreja, eu não acreditei, sabe, aquele sujeito grandão, não é? E malandro. Aí ele dobrou o joelho assim, começou a chorar. E ele disse assim para mim, ora por mim. Aí eu orei por ele, vem aqui, pastor. Eu orei por ele, ele levantou, né? E ele pegou, me abraçou, dá um abraço para mim. E ele me abraçou chorando, e claro, ele não estava cheirando muito bem, não, o cara, né? Esse aqui está cheirando gostoso. Aí ele me abraçou assim, é meu irmão e tal. Aí igreja, eu ia pregar numa igreja na quinta-feira lá, igreja do apóstolo do Paulo Ventura, lá em Taubaté, uma igreja grande que tinha lá. Aí eu ia pregar naquela igreja e eu tinha levado uma muda de roupa extra. Eu estava lá com uma muda de roupa extra, eu olhei para o tamanho do sujeito e o Senhor falou assim, dá a roupa para ele. Aí eu falei, como que eu vou ter que pregar hoje? Aí eu, vem cá, pastor. Aí eu, põe aqui a camisa aqui. Aí eu dei a roupa para ele, sabe? Aí o sujeito, rapaz, ficou bonitão, sujo, né? Mas estava com aquele roupa, olha que como é que ficou bonito nele, olha. Caiu em cima, né? Uau! Eu já, olha aí. Tá bonitão. Aí ele pega, né? Eu dou a roupa para ele bonito, eu dei a Bíblia para ele. Ele saiu numa alegria, numa felicidade. E o meu cunhado, aliás, esqueci de contar essa parte, o meu cunhado já estava com uma pálpebra na cabeça dele. Eu digo, não bate não, espera aí. Quem sabe ele se converte. E ele se converteu. Aí, igreja, eu fiquei pensando, eu fui pregar aquele dia, era uma igreja muito extensa, muito grande. Aí eu fiquei pregando na quinta-feira e pensei assim, será que o Luiz veio ao culto? Era a minha pergunta, só ficava olhando no meio de todo mundo, assim, não conseguia achar o Luiz. Aí quando chegou assim, quase no finalzinho da mensagem, sabe, quando o pianista, aquela coisa, o pianista sobe, cadê o filho do pastor Moisés lá? Aleluia. Aí, sabe aquela hora que o pianista já vai subindo, está acabando a mensagem, o cara já cola lá em cima. Aí o pianista subiu lá com o piano dele e tal, e eu estou terminando a mensagem, de repente, o pastor vai lá naquele canto e vem correndo aqui para o corredor para mim, do corredor para cá. Isso, quero que vocês entendam bem o que eu estou tentando falar sobre a gratidão. Vem, pastor, mas vem correndo assim, isso, aleluia, agora levanta sua mão para os céus. E sabe o que o Luiz falou? O Luiz falou assim, olha, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho morada, eu não tenho lugar nenhum. E ele segurando a Bíblia, pastor, cadê a Bíblia? Não sei onde foi, está aqui, pega a Bíblia ali. E ele segurando a Bíblia assim, levanta a mão para cima, segurando a Bíblia e chorava, e dizia, Senhor Jesus, obrigado pela minha salvação, Senhor, aleluia, e ele louvava a Deus, agradecido ao Senhor. E a gente muitas vezes, o Senhor nos dá tanto, e nós somos tão ingratos, né? Ultimamente a gente não se faz nem mais apelo à igreja, porque o crente não vem mais para frente. Eu lembro de um amigo meu também, outro cara, eu vou prometer que agora eu termino. Mas eu preciso contar mais esse caso. Obrigado, pastor. Pode ficar com o terno, se você quiser. O amigo meu se converte. No mesmo ano que eu me converti, em 89. Saiu do homossexualismo, aqui na Church Street, em Toronto. A família orando por 10 anos por ele, para a salvação da alma dele. E ele mandou um convite para a mãe e para o pai dele de casamento. Ia casar com outro homem.
Naquela semana, a família chorando, Deus, 10 anos que a gente está orando. Aí ele liga a televisão lá na Church Street e ele ouve um testemunho de um ex-homossexual e ali ele prostra no chão e ele chora e ele recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Ele liga para a família dele, a família nem acreditou, pensou que ele estava com conversa. Aí ele me contando que 3 semanas depois ele foi a uma igreja e ele chegou naquela igreja com tanta alegria, com tanta gratidão. E quando o pastor estava já terminando, e não era um pregador assim, sabe, igual eu, assim, não era um cara lá, tudo isso não. Aí, e o pastor terminando a mensagem, aí ele correu na frente, igual o Luiz. Correu lá na frente, dava glória, agradecia a Deus por ter salvado ele de todos os pecados dele, a rebeldia dele, a homossexualidade dele, louvando a Deus, adorando a Deus. Aí ele sai assim, e ele sai abraçando o irmão, que alegria, Jesus nos salvou! Aí o pessoal tudo olhando assim para ele, né? Será que esse cara veio da lua? Aí ele com aquela alegria, rios de água viva. Aí um cara olha para ele e fala, peraí, quanto tempo faz ser crente? Ele, eu aceitei Jesus 3 semanas. Ah, então é por isso. Daqui a uns 3, 4 meses você vai estar igual a gente. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, hoje é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Aleluia! Vamos levantar e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia! Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Eu queria que nesse momento você pensasse naquela possibilidade de você estar com a ferpa na sua alma. Algo que você tem vergonha, que você tem medo, que você teme de falar, porque Satanás tem dito para você que não tem jeito, e você tem que conviver com esse ferpa na sua alma. Eu queria que você repetisse comigo assim, diga assim, Senhor Jesus, neste dia, eu peço a Ti, perdão pelos meus pecados. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Senhor Jesus, o Senhor morreu numa cruz para me salvar. Senhor Jesus, nesse momento, eu abro meu coração para que o Teu Espírito opere profundamente na minha alma, arrancando de mim essa ferpa que não pertence a mim. Senhor, me dá graça, me dá revelação. Se eu precisar de falar com alguém que me magoou, ou que eu magoei, me dá forças, me dá coragem, e eu farei, em nome de Jesus, amém. Pai amado, abençoa esta igreja, Pai, com uma profundidade. Ó Deus, abençoa essa igreja com a fé poderosa. Meu Deus do céu, abençoa essa igreja, Pai, com espírito de gratidão, com quebrantamento, Senhor. Meu Deus amado, com humildade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos.